Gravando. 3, 2. Boa noite, você que nos acompanha. Aqui é o Carlos Gonçalves em mais um podcast Soltando o Verbo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso, um assunto que traz tranquilidade ao meu coração. Nós vamos falar sobre o relacionamento com Deus. E para isso nós temos dois convidados que conhecem muito sobre esse assunto e vai enriquecer cada vez mais a nossa conversa. E você ainda tem tempo de pegar esse link, compartilhar com mais pessoas. Se você não fez a sua inscrição, já faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like para que o YouTube possa entregar para mais e mais pessoas. E você pode estar pensando, nossa, além dos convidados, também está o Martinelli? Exatamente. Eu tô aqui para reforçar. O time, a Vânia fala, quando ela senta na mesa, a gente bate recorde de audiência, né? E ela tá lá torcendo para eu não bater o recorde que é dela hoje, junto com o Carlinhos, né? Foram de 1.700 pessoas simultâneas. Não foi, Carlos? Foi. 1.700 pessoas simultâneas. Então, hoje a gente tá aqui para tentar, né? Eu falo assim, que ela é forte nisso, né? E o Carlinhos dobrou com ela. O recorde era meu sozinho. E aí ela sentou com o Carlinhos e os dois aprontaram essa, mas eu não estou reclamando não, porque quanto mais, melhor. Tem algum prêmio em jogo ou não? Então, a gente está discutindo aí um rodízio aí, né? Vamos falar disso. E né? se o podcast hoje bater o recorde, então eu posso fazer parte, receber o prêmio também? Com certeza. Com certeza. A gente está trabalhando na recompensa aí. Exato. Pastor, já que o senhor está conversando, por favor, se apresente para as pessoas que estão nos assistindo. Tá legal. Meu nome é Fernando Facioli, eu sou pastor da igreja Venture Church, na cidade de Naples, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Plantador de igrejas, né? Trabalhei com plantação de igrejas praticamente boa parte da minha vida ministerial. E sou o diretor internacional de um ministério chamado Leadership Outreach, que é um ministério que provê treinamento, educação teológica, treinamento bíblico para pastores e líderes que nunca tiveram a oportunidade de ir para um seminário convencional, por vários motivos, né? Às vezes não teve recursos financeiros, a dificuldade logística. A gente sabe que a maioria dos seminários convencionais eles estão localizados nos grandes centros, mas que há uma grande carência, uma grande necessidade nos interiores, e às vezes até nas grandes cidades, né? Exato. E a gente entendeu que essa era uma lacuna que nós poderíamos preencher. Com muita oração, com muita graça de Deus, é isso que nós temos feito. Sou casado, minha esposa é brasileira, graças a Deus. Sou casado há 21 anos, e é um privilégio muito grande de estar compartilhando vida com ela ao longo de todos esses anos. Ela é minha parceirona no ministério. Eu quero deixar um beijo aqui para ela. Priscila. A mulherada, elas gostam que fala o nome delas. Então, um beijo para minha Priscila, a minha única Priscila. E a gente faz ministério juntos há todos esses anos. Ela é minha parceirona, a minha apoiadora, que está sempre comigo, lutando, né, cuidando das crianças quando o pai não está lá, porque o pai está viajando, está fora de casa. Enfim, nós nos mudamos para os Estados Unidos em 2006, já faz quase 20 anos, então, que a gente mora lá. Nossos filhos nasceram lá, eu tenho um menino, uma menina, Samuel e a Sara. E, enfim, plantamos 4 igrejas de idiomas, e essa 5ª igreja é uma igreja americana. Começamos com 9 pessoas e, graças a Deus, agora no culto de Páscoa tivemos 817 pessoas. Uau, que bênção! Que bênção! Deus tem realmente feito um trabalho maravilhoso e uma obra maravilhosa em todo esse trabalho nosso, e só tem a louvar a Deus por isso, né? Amém. Além do pastor Fernando, nós também estamos com o pastor Alexandre. E aí, pastor, se apresenta, por favor. Meu nome é Alexandre Facioli, né? Sou casado também há 23 anos, tenho 2 lindos filhos, nome Felipe e Rafael, né? E tenho atuado também em missões no estado do Amazonas,
né? Especificamente cuidando do treinamento, né? De capacitação e fortalecimento bíblico para os índios, os ribeirinhos e também os quilombolas, Legal. né? Temos atuado nessa região desde 2023, né? Começamos lá com um grupo de 62 pessoas, né? 62 indígenas, né? E agora, exclusivamente agora, no mês de julho, nós estaremos fazendo a formatura desse grupo, né? Será a primeira formação teológica de um grupo indígena na região lá do Amazonas, em Boa Vista do Ramos, né? Que legal, pastor. E estamos expandindo esse trabalho, né? Já estamos também já atuando já em outros 2 distritos, também alcançando não só os índios, mas também os ribeirinhos, né? E agora um novo polo, né? Já atuando também com os quilombolas, né? Levando para eles também o treinamento bíblico, que é tanto necessário para eles, né? Uma vez que lá nem presença cristã, né? Evangélica existe, né? Entendi. Então, para nós está sendo algo assim maravilhoso, né? Poder entrar num campo onde não tem a presença do Evangelho, né? Então, é um desafio para nós, mas a gente sabe que Deus está nos dirigindo aí. Também quero deixar aí um abraço aí, um beijo, né? Porque se eu não fizer isso, né? Minha segunda vai cobrar, né? Falar, seu irmão mandou, por que você não mandou, né? 21 anos de casado mandou e você Você não com mandou. 23 não mandou. Não mandou, né? Então, assim, Patrícia, tá aqui um beijo também no seu coração. Te amo. Você é minha única Patrícia. Vocês combinaram, né? Porque ele com a Priscila e você com a Patrícia. Não é? É. Inclusive, esse P tem assim o grupo PPP, né? Porque era Patrícia, né? Patrícia minha, Priscila, né? E Paula, que era a esposa do meu outro irmão, né? Então é o grupo PPP. Tá vendo? Eu arrisquei, acertei. Agora tem uma coisa interessante na questão do Alexandre. O Alexandre é meu irmão 2 vezes, né? É o meu irmão de sangue e é o meu irmão em Cristo. O Alexandre também foi a minha primeira cobaia. Quando o ministério foi fundado e eu tinha recebido o convite para ser um dos professores de língua portuguesa do seminário, que era um seminário norte-americano, eu liguei para ele e falei, escuta, eu estou com um projeto, caiu no meu colo, e eu preciso começar isso daí, você não quer ser a minha primeira cobaia? Ele falou que gostaria de aceitar, então ele foi o meu primeiro, vamos dizer assim, aluno, né? Caminhou comigo por vários anos, e hoje ele é um coordenador regional e é um camarada que tem entrado rio adentro no Amazonas. Literalmente, né? Literalmente. 48 horas de barco, 30 horas de barco. O cara conhece todos os mosquitos do Amazonas. Tomou todas as vacinas lá. Não, o cara já é vacinado naturalmente. Pelos mosquitos. Mas hoje passou de um aluno para ser um dos meus heróis. Que legal. Bacana demais, viu? Que legal. Pastor, assim, como que se deu o seu chamado, o seu encontro com Deus? Como que se deu? Eu não quero entrar no âmbito teológico da pergunta. Não, por favor. Bom, nós crescemos num lar onde tanto o meu pai quanto a minha mãe. O meu pai, ele não tinha o hábito na época de frequentar a igreja. Mas o meu pai, desde criança, ele ensinava para nós que havia somente um Deus. E que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que o resto era resto. E ele foi inculcando aquilo na nossa cabeça sem ele perceber, né? A minha mãe, por outro lado, ela conheceu a Cristo por intermédio de uma senhora italiana que levou ela para Cristo.
e ela começou a frequentar a igreja. E aí, por um tempo na nossa infância, o meu pai foi para a igreja e nós três fomos para a igreja. Eu, meu irmão Alexandre e nosso outro irmão Ricardo. Só que quando chegou na fase da adolescência, os três, inclusive o pai, deixou de ir para a igreja. Mas a mãe continuou. E só que a semente estava lá, né? Exato. A semente estava lá plantada e a Bíblia diz que não é nem o que planta, nem o que rega que faz alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Amém. E chegou num momento da minha vida que Deus precisou me levar a uma condição assim que agora, como um jovem adulto, um jovem iniciando a fase agora adulta da vida, eu comecei a ver que a minha vida tinha um vazio muito grande. E que por mais que eu tinha um bom trabalho, por mais que eu tinha alcançado um potencial que muitos jovens da minha idade gostariam de alcançar, eu me sentia vazio. E eu me pegava muitas vezes à noite em lágrimas na minha cama. Até que um dia eu estava numa roda de amigos, nós tínhamos voltado de uma das baladas do sábado à noite, então nós estávamos conversando sobre o que havia acontecido na noite anterior, e eu ouvi aquela voz muito forte dentro de mim falando: vem para a igreja. E eu falei para meus amigos: olha, vocês me dão licença que eu tenho que sair rapidinho. E eu peguei meu carro, fui direto para minha casa, minha mãe estava lavando louça, eu entrei na cozinha, falei: mãe, que hora que a igreja começa? Ela virou e falou: igreja? Eu falei: que hora que a igreja começa? Ela: já começou o culto. Aí eu fui para o culto, o pastor já estava iniciando a pregação, eu subi na segunda galeria. Meu interesse de subir na segunda galeria, porque onde os jovens estavam, eu estava começando a... Eu falei: deve ter menina bonita aqui, né? Deixa eu ver se tem menina bonita aqui, né? Outras intenções, né? Mas Deus já estava, né, com amor eterno e com laço de benignidade eu te atraí, né? Eu fui com os motivos errados, mas eu cheguei lá e Deus armou a rede e me pescou. Amém. E ali eu entreguei minha vida para Cristo e não demorou muito. Foi um amor à primeira vista. Eu entendi de uma forma tão profunda o amor de Deus que eu falei: eu quero amar esse Deus pro resto da minha vida. E eu comecei a falar desse amor de Deus para as pessoas que trabalhavam comigo. E aí um dia eu estava lendo a Bíblia e no livro de Jeremias, e Deus falou para Jeremias ali, né? Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te separei, te fiz um profeta às nações e tal, mas quanto a você, prepara-te. E aquele texto, aquela frase, quanto a você, prepara-te, entrou no meu coração de uma forma que eu falei: Deus está me chamando. Deus está me chamando para me preparar. Aí eu liguei para o meu pastor e falei: eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Não, você está doido. Você é novo convertido. Só que eu tive um pastor que me discipulou, o nome dele é Vitor. Vitão, se você estiver vendo esse podcast aqui, um abraço para você também. Ele foi um servo de Deus muito, muito importante na minha vida, porque o Vitor, ele me ensinou... O primeiro livro que eu aprendi da Bíblia foi 1 João. Primeira carta do apóstolo João. E toda quarta-feira nós íamos para a casa do pastor Vitor e ele sentava com a gente, ele ensinava 1 João, e a Débora, a esposa dele, fazia um bolo, a gente comprava pizza e a gente comia no final. E quando acabou o estudo, que durou algumas semanas, acho que uns 2 meses, 3 meses, deve ter demorado o estudo todo, o Vitor virou para nós e falou assim: agora eu vou te dar a apostila que você estudou e você vai reproduzir isso na vida de outros. E eu falei: mas eu não conheço a Bíblia. Mas você conhece 1 João, não conhece? Ele falou: vai, ensina 1 João para alguém agora. Aí eu cheguei na casa da minha mãe e falei: mãe, eu posso fazer um grupo aqui em casa? Aí quem veio? O Alexandre. O Alexandre estava comigo em todas, desde o começo, né? Quer dizer, não tem como, ele é parceiro de crime mesmo. E aí, o que aconteceu foi que a gente começou a fazer isso, e aí eu lendo então essa passagem de Jeremias, eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. E aí foi quando eu falei: eu vou para a faculdade de teologia. E eu fui para a faculdade teológica Batista de São Paulo, fiz a minha prova,
fui aceito, entrei, estudei 4 anos, tempo integral, me formei. No final da minha formação, a igreja local que eu servia pediu meu concílio, e nesse intervalo de tempo eu recebi um chamado para ir para os Estados Unidos. Recebi um convite para ir para os Estados Unidos para poder ser um pastor assistente, né? De um pastor que ele é o tio da minha esposa. Inclusive ele era natural daqui de Pouso Alegre. Sério? E Que aí, mundo pequeno. um mundo Mas pequeno. pra você ver, deu uma volta. A gente já foi lá no Amazonas, já voltou, passou nos Estados Unidos e veio parar em Pouso Mas é Alegre. porque Deus é um Deus global, né? Que loucura! É o Senhor de toda a terra. Então, a gente foi para lá. Realmente, eu não tinha pensado nesse fato, mas é uma coisa interessante, né? Ele foi a pessoa que Deus usou para despertar esse chamado em nós para ir para lá. Nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos ou de sair do Brasil. Mas aquele telefonema foi uma semente que foi jogada no nosso coração. A gente não tinha noção nenhuma do que iria acontecer, de processo, nada disso, de green card, nada dessas coisas. E aí que eu e minha mulher, a gente orou e a gente entendeu da parte de Deus que Deus de fato estava nos chamando, e a gente foi. E de uma forma milagrosa, e isso daí a gente pode compartilhar num próximo podcast, mas eu posso contar o testemunho de como que as coisas aconteceram, porque não foi vamos dizer assim, não teve a mão do homem, as coisas foram se encaixando de uma forma sobrenatural, ao ponto de hoje, graças a Deus, eu também, desde há 10 anos eu tenho a cidadania americana, e minha esposa também, e os meus filhos nasceram lá, enfim, mas o nosso chamado, ele aconteceu, vamos dizer assim, o meu chamado para o ministério foi através da leitura da palavra. Foi em comunhão com o Deus da palavra. Lendo a palavra de Deus e eu aprendi, naquele discipulado que eu tive com o pastor Vitor no começo, eu aprendi da importância de caminhar com Jesus, de ter uma vida com Deus. E que isso, para mim crescer nesse relacionamento com Deus, era necessário conhecer a palavra de Deus para poder conhecer o Deus da palavra. Amém. E aí foi através disso que as coisas foram acontecendo uma atrás da outra, né? Então, basicamente é assim que deu início a tudo, né? Então, teu tio é de Pouso Alegre. Tio da minha esposa. Meu Deus do céu. E o pastor Alexandre, como que foi seu chamado? Então, vamos lá, né? Praticamente, né? Eu não vou repetir toda a história do meu irmão, né? Só fala a parte boa da balada. Né? Então, vamos lá, né? Eu conheci uma jovem, né? Uma garota, né? Bem jovem mesmo, né? Ela devia de ter, na época, o quê? Uns 12 anos, né? E flechou meu coração. Oh! E eu não sou bobo nem nada, né? Comecei a paquerá-la, né? Na verdade, né? E a primeira palavra que eu falei, que eu mandei aquele correio elegante, vocês lembram disso, né? Sim, claro. Então vocês já entregaram a idade de vocês também, né? Também. Não tem ninguém 40 para frente. É o tal do correio elegante. Ela não deixa de falar isso até hoje, né? Que o meu primeiro correio elegante foi que eu disse para ela que eu já amava. Ela falou assim, mas como você nem me conhece? Mas é que foi amor à primeira vista, né? Foi amor à primeira vista mesmo, né? E assim fui paquerando ela, né? E aí conversa vai, conversa vem. Ela frequentava a igreja, né? E aí, para que eu pudesse me aproximar ainda mais dela, o que eu fiz? Foi para a Se igreja. aproximou da Fui para a igreja. igreja, né? Fui para a igreja. E assim, aos pouquinhos, como a gente entende que a palavra, Hebreus 4:12 diz que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, né? Que vai penetra dentro do nosso interior, fazendo as divisões necessárias, né? E ela que realmente nos convence, né? Do pecado, né?
do juízo, da justiça. Então, assim, tudo começou com uma paquera que me fez retornar para a igreja e essa jovem garota é a minha esposa, né? Olha, que Então, quer papel dizer, dizem fundamental. que eu praticamente a enrolei 9 anos, né, de namoro e noivado e depois casei, né? Então, Entendi. hoje 23 anos de casado, com 9 são aí 32 anos. Não que a gente aconselha por Pegar uma menina de Não. 12 anos. e namorar 9 9 anos. A pessoa 9 anos. Exatamente, né? Que isso fique claro aqui no podcast, aqui, né? Isso Não é um modelo não é um conselho, isso foi um caso Isso é atípico, uma né? exceção à regra. Aconteceu comigo, né? E assim, mas Deus sabe todas as coisas, né? E por esse episódio, então, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a me aprofundar mais, né, no conhecimento da palavra. Tive também o pastor Vitor Turbucchi, né, como o Fernando mesmo mencionou aqui, eu também quero deixar também, porque foi um homem que realmente Deus usou nas nossas vidas, né? Chorei muito no ombro dele, né? Fui muito bem assim aconselhado na época, né? Com tantos episódios de jovem, né? Recém-convertido, né? Foi realmente um discipulador na nossa vida, né? Fui também encorajado por ele, né? No começo do meu ministério, né? Realmente no grupo familiar também. Caminhamos juntos também por algum tempo, né? Na igreja, trabalhando juntos, né? Então, assim, foi uma pessoa assim que realmente foi um instrumento nas mãos de Deus para dar aquele empurrão, sabe? Para colocar aquele mel na nossa boca, né? De poder compartilhar do amor de Jesus Cristo para outros, né? E depois, ministerialmente falando, né, também teve aqui o Fernando também, como ele mesmo falou, primeiro aluno aí no treinamento leadership, né? E eu me lembro que numa das nossas aulas, né, ele chegou a falar assim: pessoal, orem por mim, que eu estou viajando para o Amazonas, né, para fazer o que nós fazemos aqui presencialmente com eles lá, né, no Amazonas. E aí nós desligamos, né, e tudo, e eu logo em seguida chamei ele e falei para ele assim: nossa, Fê, será que eu poderia ir com você para o Amazonas, né? E para minha surpresa, alegrou muito o coração dele, porque ele ficou: nossa, Alexandre, que legal ter você ao meu lado, tal, tudo. E aí teve todo um agir de Deus também para que tudo isso viesse a acontecer, com passagem aérea, tudo, ida e volta. E aí começamos em 2015, né, esse trabalho lá no Amazonas, e eu só o acompanhava, né? Então, assim, eu só ficava assistindo ele ministrando as aulas, os cursos de treinamento, né, para os líderes, para os pastores, né? E eu lá só acompanhando, até que chegou o dia que ele chegou para mim e falou assim: meu, não é justo isso daí, não. Ele falou assim: meu, você vinha aqui, né, e só para ficar aqui sentadinho, aqui acompanhando, né? Aí foi quando ele lançou um desafio, e eu louvo a Deus por isso, né? Por esses desafios que surgem nas nossas vidas, né? Porque isso daí que às vezes é o empurrão que a gente às vezes está precisando, sabe, no momento. Você está naquela, vou, não vou, e chega um cara desse aqui, vai. Foi mais ou menos isso daí, porque ele falou assim: olha, eu estou com os líderes, estou com os pastores e os líderes, mas a igreja essa semana não está tendo evento. Então, nós vamos chamar aqui os membros da igreja, né, e você vai criar um grupo com eles de fortalecimento bíblico. E aí ele começou, né? Comecei a levar para eles alguns estudos, né, bíblicos, né, encaminhar alguns estudos bíblicos, até que chegou 2022, metade de 22, que aí nós tivemos uma outra conversa, eu e meu irmão aqui, e um direcionamento da parte de Deus, ministerial, né, para ele. E eu acredito que Deus já estava dentro do plano dele, que é insondável, né, já estava articulando algo para uma outra dimensão também em relação ao meu chamado, ao meu ministério, né? E mais ou menos foi assim, cara. Você aprendeu o que eu fiz? Sim, agora segura que o filho é teu. Então foi mais ou menos assim. E aí eu tive a oportunidade também de conhecer um pastor lá no Amazonas, chamado Pastor Esdras, né, que tem um contato
com essas tribos indígenas, né? E ele me falou da necessidade de levar também um treinamento, né, bíblico para essas pessoas que se encontram no meio da selva, né? Sim, Bem assim que eles falam, né? No meio da selva, no meio do nada. E assim, aquilo para mim foi algo tipo assim, você precisa se posicionar agora, né? E foi onde então eu acertei com ele a minha primeira viagem, não mais acompanhado com o Fernando, em 23, né, no ano de 2023, para aceitar esse desafio de fazer o que o Fernando O que você assistiu ele fazendo. várias fazendo, vezes. mas já com outro povo, né, alcançando os indígenas, né, e a necessidade de todo aquele local. E assim, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem realmente, eu não digo aberto, mas escancarado as portas para que a gente pudesse estar entrando e alcançando esse povo, né? Tem uma pessoa que diz que Deus não está abrindo portas, está derrubando paredes. Sim, literalmente, literalmente. Uma coisa que eu, enquanto ele falava ali, a minha cabeça ela é muito rápida, né? E você está falando, já passou 1 milhão de coisas aqui dentro, mas enquanto ele falava, eu lembrei de uma história do Einstein, né? Que ele passava por vários países, universidades, palestrando. E sempre acompanhado do motorista, porque ele não dirigia, né? E o motorista dele assistiu, né, todas as palestras dele. E aí chegou um momento em que ele conversava com o motorista falou assim, rapaz, eu sei tudo que você vai falar, a hora que você vai falar, né, como, tudo. Ele falou assim, verdade, verdade. Esse tempo todo andando junto, assistindo e tudo, eu sei tudo que você fala, como você fala. Eu falei, então tá bom, então, eu estou indo para um lugar agora onde as pessoas não me conhecem. Nós vamos chegar lá, vamos apresentar, né? Agora com vocês, professor Einstein, tal. Só que não vou entrar eu, vai entrar você. E eu vou assistir para ver se realmente o que você falou é real. Ele nem titubeou, ele falou, combinado, fechado. E foi. E falou e tal, e deu a palestra toda, o pessoal aplaudiu. Aí chegou o momento de fazer as perguntas. Aí um aluno, né, fez uma pergunta, falou, professor, isso. Falou, rapaz, essa pergunta é tão fácil que eu vou deixar o meu motorista responder. E o Einstein subiu e deu a resposta, todo mundo ficou boca aberta. Na realidade, é exatamente essa. A gente vai vendo, vai acompanhando, Sim. a gente vai ganhando, inclusive a gente vai ganhando o jeito, né, aquela questão que eu gosto muito da Bíblia, né, de que o conhecimento é libertador. E a partir do momento que você começa a caminhar ao lado do conhecimento, isso vai trazendo, vai agregando de uma forma que você vai ficando livre de diversas coisas, né? Sim. E esse ambiente relacional, ele é muito importante, até mesmo dentro do plano de Deus para o avanço do evangelho na Terra. Sim. Né? A gente, por exemplo, vê na segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, ele fala, as coisas que você aprendeu de mim, passa para homens fiéis que serão também capazes de passar para outros. Quer dizer, a gente vê 4 gerações ali. Exato. Paulo falando para Timóteo, quer dizer, Paulo era uma geração, Timóteo era outra. Timóteo passa para outros e de outros para outros. Exatamente. Quer dizer, essa é a dinâmica do reino. Essa é a forma como o discipulado bíblico tem que acontecer. Cada um ensinando um. Foi o que o pastor Vitor fez com a gente na casa dele. Sim. O que você aprendeu de mim vai agora e passa para outro. Foi o que eu fiz com ele. E é o que ele está fazendo com outros. Quer dizer, o problema que nós temos hoje, infelizmente, no meio das nossas igrejas, é que a maioria das pessoas que estão nas nossas igrejas acha que esse trabalho é dos pastores. É da liderança. Não, tem ovelha que faz ovelha. O pastor cuida. Não que o pastor também não faça ovelha, os irmãos estão entendendo. Sim. Mas o chamado para fazer discípulos é para todos. Para todos, é um chamado universal. Exatamente. Mateus 28 é um chamado para todo aquele que segue a Cristo, tem a responsabilidade de fazer outros discípulos, evangelizar e discipular. Né? E o chamado de Efésios 4 é um chamado mais específico para a liderança. Exato. Mas você pode ver da importância dos relacionamentos. Uma das estratégias que nós temos na nossa igreja lá nos Estados Unidos, evangelística,
é investir para poder convidar. Quer dizer, a gente fala, é invest and invite. Você investe e aí você convida. Investe o quê? Investe o seu tempo, investe o seu dinheiro. Dá atenção. Dá atenção, né? Por exemplo, eu vou investir na vida dele. Ele é uma pessoa que não conhece Jesus, é o meu vizinho, e eu... Olá, bom dia, Alexandre. Oh, bom dia, Fernando. Você tá bem? Tá bem. Ei, Alexandre, sexta-feira eu vou comprar uma pizza. Vem aqui em casa comer comigo. Eu estou Criar um investindo. relacionamento Sim. antes, né? Né? Exatamente, eu estou investindo. Ó, eu vou dar o meu tempo, eu vou abrir a porta da minha casa e eu vou gastar dinheiro para comprar 2 pizzas. Porque agora eu vou trazer a família dele. Aí ele vem, senta na mesa e aí eu começo a restabelecer um relacionamento com ele. Esse relacionamento vai ser algo que vai, com o tempo, preparar o coração dele para ele compartilhar algo comigo. E eu agora, como crente, vou falar de quem para ele? Daquilo que a gente sabe falar melhor. O crente tem que falar de Jesus, né? Sim, sim. Aí eu vou falar de Jesus para ele. Então, você investe e aí você convida. Você vê que é um ambiente relacional. Na própria história da igreja, a gente vê que era um ambiente relacional. Os crentes, eles criavam comunidades, núcleos, onde eles traziam os de fora para cuidar deles. O governo romano não estava nem aí com as pessoas. Quem que cuidava dos órfãos, das viúvas que estavam nas sarjetas do Império Romano, sendo lambidos e comidos pelos cachorros? Eram os crentes que passaram e falavam, vem aqui, que a gente tem ali um núcleo ali, a gente vai dar um prato de comida para você e vamos cuidar de você. Quer dizer, o modelo que Cristo deixou para a gente é um modelo relacional. A gente vê isso na Trindade, né? Sim. A relação que há entre Pai, Filho e Espírito, desde o começo de todas as coisas. A gente vê no ambiente relacional do próprio Senhor, quando encarnou e esteve aqui na Terra com a gente. Quer dizer, como que ele desenvolveu o ambiente relacional no meio dos apóstolos, e quando ele foi, ele falou, agora vocês vão fazer tudo o que eu passei para vocês. Né? E a gente vê isso na igreja primitiva, Paulo, então, nas suas cartas, deixando para nós as diretrizes de como deveria acontecer, e não é diferente de hoje. Né? Eu acho que, sem falar do macro, vamos focar no micro. Sim. O relacionamento precisa iniciar aqui. Ó. Primeiro esse relacionamento com o Pai, Sim. né? E agora um relacionamento também horizontal. E aí, então, isso daí vai gerando vida, e vai gerando vida, e vai gerando vida, até mesmo porque a gente não vai dar o que a gente não tem. Sim. Exato. O próprio Cristo, né, ele enviou 70, discipulou 12 e mentoreou 3. Exato. Aí a gente vê a diferença desses 3 no decorrer da igreja primitiva. Agora, do ponto de vista de vocês, pastores, antes da gente falar sobre esse ponto de vista, eu preciso pedir para o Martinelli fazer uma parte bem legal aqui do podcast. Com certeza. A gente tem parceiros, né? Sim. Que, assim como o Fernando falou, eles investem para a gente criar esse espaço e a oportunidade das pessoas conferirem conteúdos tão importantes, tão abrangentes através do Carlinhos aqui, né? Eu falo que o Carlinhos, ele não é só um apresentador nesse podcast, né? Ele é o dono desse espaço que agrega e distribui conhecimento toda quinta-feira aqui à noite. E isso é muito importante, né? Partindo desse princípio que a gente precisa, até para dividir esse tempo e tudo mais, a gente precisa de investidores. A Matos é um parceiro nosso. E eles têm lá, além do bom atendimento, que eu acho que é o que mais marca, porque no atendimento é que acontece o relacionamento. Sim. Né? E aí, dependendo do seu relacionamento com o seu cliente, ele não vai olhar para o preço do produto. Tudo que ele quer é ser bem recebido, ser bem tratado, ser cuidado. E aí a Matos tem como prioridade ali o bom atendimento, tem bons produtos, né? Tem tudo de bom. E é legal que, assim, apesar de se apresentar como Calçados e Confecções, você chega lá, tem de tudo. Tem o cinto, tem a bolsa, tem a mochila da escola, né? Tem a bolinha de ping-pong. Então, tudo que você precisar, você vai encontrar nas lojas da Matos, que estão espalhadas aqui na região toda, em Pouso Alegre. Tem mais de uma loja aqui. E a gente sempre tem uma marca muito especial, que é esse atendimento
né? O Carlinhos, como professor, também ajuda nisso lá, sempre está dando treinamentos lá com o pessoal, ensinando, né? Passando adiante essa questão do conhecimento. Como eu vou tratar? Porque o cara entregou o currículo dele, foi chamado, ele não chegou pronto lá. Né? Ele precisa desse investimento do próprio proprietário ali. O Wellington faz muito bem isso, disponibiliza conhecimento para os seus colaboradores e isso agrega nos resultados, né? E é um pouco disso que a gente está falando aqui. A gente quer deixar um abraço aí para Matos Calçados, para todos os funcionários e para o nosso amigo Wellington, né? E semana que vem ele está aqui com a gente, né? Semana que vem ele vai sentar nessa mesa aqui. Só que daí não sou eu que estou sentado, é a Vânia que vai sentar aqui. Ela já bateu o martelo, ela falou, semana que vem a gente vai bater recorde de novo. Um abração aí, pessoal da Matos. Abraço, Wellington. Abraço, pessoal da Matos. Então, eu estava falando com os irmãos. Vocês veem uma carência de preparo de obreiros para poder ministrar o evangelho ou às vezes o negócio vai de qualquer jeito, assim, sem muito apoio, às vezes até da igreja? O que vocês veem nesse cenário? Vamos focar aqui no cenário do Brasil e o Amazonas é um exemplo claro disso. Sim. Eu posso falar um pouco do Amazonas? Total. Né? Na verdade, hoje lá no Amazonas, eu tenho atuado nas áreas mais remotas. Como eu falei anteriormente, dentro da selva mesmo. Tem, às vezes, a presença do Evangelho? Tem, mas não tem nenhum preparo. As igrejas enviam até alguns missionários que querem ir para o campo. Eles até vão, abrem uma igreja local, mas são totalmente esquecidos pelas igrejas que enviam. Né? Sim. E essa questão da logística, por eles estarem a 30 horas do centro da capital, Manaus, né, tira eles toda essa possibilidade do aprendizado. E não tem acesso a carro, né? Sim. É tudo horas, né? A gente estava até falando agora há pouco com o irmão, é tudo questão de horas. A gente não calcula são 10 quilômetros. Lá é tudo, são 3 horas, 20 horas, 30 horas. Depende se é rabetinha, que é o barco mais rápido, ou se é uma embarcação maior. Uma embarcação maior, que é uma embarcação mais lenta, quer dizer... Sim. O que pode ser 3 horas num jato, que é um barco mais rápido, com um motor mais rápido, se torna 3 dias num barco lento. Sim. É uma coisa ridícula. É um cenário... É um mundo paralelo ali. Sim. É uma lacuna muito, muito grande que existe. Então, quando o treinamento chegou para essas pessoas, é como você encontrar uma pessoa que está uma semana sem se alimentar e você vier com um prato de arroz e feijão para ele não sabe nem por onde começar. Uhum. Então, essa tem sido a fome e a necessidade que nós temos encontrado em campo, principalmente nessas regiões mais remotas. Que eu acredito que também, eu estou falando de Amazonas, porque o meu contexto está lá. Exato. Né? Mas eu acredito que isso está em todos os lugares. Né? Nós temos as dificuldades em todos os estados que viermos a entrar, nós vamos ver que cada lugar, cada região tem a sua dificuldade, né? Os seus bloqueios para que o evangelho alcance, entre, penetre no coração dessas pessoas, né? Então, assim, a minha realidade lá, realmente, nesse cenário da necessidade, tem sido extrema, né? Você vê lá as pessoas, você começa o treinamento com eles, você dá um horário de início, e se você quiser entrar madrugada dentro, eles mas nem se coça no banco. Tamanha eles fome. Estão lá assim, com os olhos fitos nos seus, assim, prestando atenção em cada palavra que sai da sua boca, fazendo as suas anotações, entendeu? Quanto sabem escrever, né? Sim. Porque tem essa questão. Tem toda essa questão, né? E assim, então é um cenário que é onde você realmente vê esse agir, esse mover da graça de Deus, né, de levar para essas pessoas. E outra, é até interessante falar sobre isso,
Porque muitos desses líderes, desses pastores, eles estão orando, pedindo isso. Então, assim, quando você chega, É a resposta é como de se eles fazem assim: obrigado, Deus, vocês são resposta das nossas orações. Sabe? Então, isso daí, gente, é algo assim que assim, que nem ele fala assim, mordido pelos pernilongos, mucuim, são os mais diversos insetos e bichos. Gente, você escutar da Sim. boca de uma pessoa, isso é o que nós estávamos pedindo para Deus. Você é a E resposta. você é uma resposta. Meu, é mordida de pernilongo, é mordida de mucuim. Isso aí não é nada em vista, em relação de você ver realmente a necessidade em campo do evangelho A chegar. gente pode colocar até aqui dois paralelos, né? Você está comentando a questão do Amazonas e falando da sede das pessoas lá, né? Por isso. E a gente vê dois extremos. Ao mesmo tempo que no Amazonas a gente tem essa sede, esse desejo, né? E isso é um número também. Na outra ponta a gente tem o Rio Grande do Sul, né? Que é um setor brasileiro muito próspero, muito rico, e onde não existe essa sede. Onde não existe, na verdade, existe até uma rejeição ao evangelho. Para você ter uma ideia, até a última vez que eu vi, se eu não estou enganado, são 83 cidades onde não existe nenhuma igreja. Uma igreja. Então, é um estado também muito grande, onde não se tem desejo, onde não se sente a necessidade, onde as pessoas também não investem. A última vez até que conversava com o pessoal, tem muitos amigos lá, passei por lá algumas vezes, e eles falavam assim, ó, hoje a gente tem mais gente evangelizando no Amazonas do que no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul o povo não quer. E eu achei isso pesado, sabe? E diferente, às vezes, do que a gente entende, eu estava com a minha filha num parque lindíssimo lá, minha filha, né, branquinho, olhinho clarinho, tudo. Aí uma amiga falou assim, ó, mantenha ela perto de você. Eu falei, mas lugar lindo, um monte de gente bonita, né, tudo organizado e tudo. Ela falou assim, aqui é onde tem o maior índice de sumiço de crianças nessa faixa etária aí. E por mais que eles ignorem isso, a maior parte dessas crianças são oferecidas em sacrifício, rituais, tal. É muito pesado a questão, né, de magia negra, essas coisas todas lá. Sim. Né? E eu queria que vocês comentassem essa disparidade entre a fome, né, e a rejeição. Eu acho que nós teríamos que, se nós fôssemos, por exemplo, dar uma resposta adequada, eu acho que nós teríamos que entrar um pouco mais a fundo no conceito teológico, na própria pergunta, né? Sim. Porque isso é necessário abordar um conceito teológico. Sim. E bíblico, né? Agora, a realidade de que há uma necessidade muito grande de uma liderança bem treinada, ela é global. E eu vou entrar na segunda questão que você disse aí, mas a realidade que a gente vê no Amazonas de líderes carentes precisando de treinamento, ela é uma realidade global hoje. Mais de 85% da liderança evangélica no mundo inteiro, ela não tem educação teológica nenhuma. E Deus, a verdade é que Deus está salvando muita gente. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus colocaria sobre a terra uma fome muito grande pela palavra do Senhor. E as pessoas nós temos visto, né, até mesmo no nosso próprio ministério, testemunhos de várias partes do mundo, onde pessoas estão vindo para Jesus, assim, das múltiplas formas que você imagina. Até coisas que para a gente, às vezes, fala, puxa, mas isso não encaixa na minha teologia. É porque a sua teologia está dentro de uma caixa. Então tira ela da caixa e vê que Deus está fora da caixa. Exato. Né? Que a gente não pode condensar Deus dentro de uma caixinha de surpresa e a gente achar que ele é o nosso Genie, né? Sai daí agora. Já começa uma coisa muito desafiadora da criação, querer estudar o Criador, né? Na teologia. Exatamente.
E aí o que acontece é, voltando para essa questão de algumas pessoas fechando as portas, né, fechando as portas do coração para a mensagem do Evangelho, enquanto outras pessoas abrindo a porta para as mensagens do Evangelho, isso daí nada mais é do que o reflexo da, da realidade de que nós somos, né? O ser humano, ele é um ser que ele não, a não ser que ele se veja numa situação onde ou a situação vai levá-lo a buscar a ajuda de Deus ou uma ação sobrenatural de Deus, é a questão do orgulho do ser humano, né? O nosso orgulho, o ser humano é um ser orgulhoso. O próprio relato de Gênesis, né? Deus, quando ele fala para Adão, olha, você é disso que você pode, mas não dos outros. Ele, não, eu quero os outros. Quer dizer, tipo assim, eu não vou ouvir o que você quer para mim, eu sei o que eu quero para mim. Né? Então, isso mostra o quê? O fato do pecado, né? Criou essa rebelião dentro do nosso coração. Uhum. E essa rebelião se manifesta em muitas vezes a gente fala não para Deus. Não. Mas quem é você, criatura, para falar não para o Criador? Não, mas é aquele orgulho, né? Aquela questão toda do pecado que está dentro de nós. E Jesus, muitas vezes, né, a própria passagem onde Jesus fala assim, ô Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus pintinhos como a galinha junta. Debaixo das asas. Quantas vezes eu quero juntar vocês como Sim. a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Né? E aí, quantas vezes Jesus falou assim, olha, mas vão ter lugares que vocês vão entrar e olhar, erga os olhos, a seara está pronta, tem muita gente querendo. Sim. Jesus mesmo falou assim, se você chegar numa cidade e eles não te receberam, ó, Bate o pó. vai para outro. Sabe por quê? Tem muita gente. Deus mesmo falando para Paulo, não cessa de pregar aqui, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Quem é que sabe? Eu sei. Não, isso daí é soberania de Deus. Deus é quem sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. A minha tarefa não é falar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A minha tarefa e a minha obrigação é pregar o evangelho. Quem salva é Deus. Amém. Exato. Quer dizer, eu prego o evangelho, alguém vai ouvir o evangelho, o Espírito vai mover e aquela pessoa vai se entregar para Deus. Aonde? No Rio Grande do Sul, no Amazonas, aonde for. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. Foi isso que Jesus disse. Vão por todo esse mundo, pregue o evangelho, sejam testemunhas das coisas que vocês viram, ouviram e experimentaram comigo. Não fica preocupado se fulano vai ser salvo, se ciclano. Joga a semente como um lavrador. Jesus usou 4 exemplos de terrenos diferentes. E se você parar para pensar, quantos deles deu fruto? 1/4. Os outros 3 não deram fruto. O que isso mostra para a gente? Todos irão receber a mensagem do Evangelho? Não. Mas é a nossa obrigação ficar falando quem é salvo e quem não é salvo? Não, a minha obrigação é com humildade, independência de Deus, pregar o evangelho a todos, através de palavras e através da minha vida. Então, basicamente, obviamente que esse é um assunto que a gente poderia... Já dá mais 3 podcasts. No mínimo. Tem muita teologia para ser discutido aí nisso daí, né? Mas eu acho que basicamente é isso, sabe? Entendi. Pegando esse gancho através de palavras e através da minha vida, né? Realmente a palavra que a gente ministra, mas a nossa vida, principalmente, né? Como carta, que é o que, infelizmente, hoje em dia nós não temos tido tantas experiências de vida com Deus, né? As pessoas têm muito a falar, mas não têm vida, não têm relacionamento com Deus, né? Por falar destoa do comportamento. Né? Sim, né? Então assim, essa questão de realmente a minha vida falar mais do que o que a minha boca fala, Sim. né? Eu acho que isso daí é
é a essência de um verdadeiro cristão, né? Porque a pessoa, ela ao olhar você, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua postura, né? Onde você chega, como é que você chega, como é que você sai, Sim. né? De um simples agradecimento, obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, boa Faz noite, toda a diferença. né? A pessoa já olha em você e já fala assim, cara, tu tem alguma coisa de diferente aí. Então, isso daí é o que realmente faz a diferença na vida do verdadeiro cristão, né? Entendi. É ser essa carta viva, antes mesmo que alguma coisa saia da nossa boca, mas é o nosso posicionamento, é a nossa postura diante daquele que realmente nos regenerou, que nos transformou, né? É lógico que temos as nossas falhas, temos sim as nossas limitações, temos, né? Mas contudo temos um que nós podemos chegar e dizer, Pai, pequei, tenha Aleluia. misericórdia de mim, errei mais uma vez, tenha compaixão, me ajude aí, por favor, porque eu não quero mais viver essa vida de atraso, né? Então, assim, perfeito nós não somos. Seremos um dia, quando estivermos com Jesus, lá nos céus, morando com Ele, né? Amém. Mas aqui nessa terra que estamos de passagem, temos sim a oportunidade. Fica aí a dica para você que estiver ouvindo e assistindo também esse podcast. Se você se encontra hoje sendo acusado por algum erro na sua vida, alguma falha na sua vida, você tem um advogado que pode advogar a sua causa, seu nome é Jesus, viu? Você pode muito bem chegar a ele e dizer, Jesus, mesmo que você não o conheça, você pode chegar para ele e falar assim, eu ouvi falar do teu nome, Jesus, e eu estou aqui nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada para entregar a minha vida para ti, Jesus, confessar os meus erros para ti, Jesus, pedir perdão para ti, Jesus, e creia no seu coração que esse Jesus há de te fazer uma nova criatura. E não fique com essa mensagem somente para você. Compartilhe com mais pessoas para que cada vez mais o reino de Deus seja estabelecido sobre a terra. Pastores, e onde que a leadership entra nesse processo de apoiar e equipar líderes? Nem sei se é esse o termo que pode se usar, de equipá-los. Sim. O Leadership Outreach é um ministério interdenominacional que tem como objetivo, como propósito, prover educação teológica para pastores e líderes que nunca tiveram condições de obter um treinamento teológico ou bíblico, né? Pessoas que estão no campo, trabalhando para o Senhor, amam o Senhor, estão trabalhando para o Senhor, amam o Senhor, mas têm uma carência muito grande. Não tiveram o preparo correto, foram enviados para o campo, estão sofrendo muitas vezes, né? E a gente entendeu que há uma lacuna que precisa ser preenchida. Como nós dissemos, tem muita gente, e o Senhor está salvando muita gente ao redor do mundo, mas quem vai liderar essas pessoas? A gente não pode também pensar que a igreja não pode ter uma liderança, porque a palavra, o Novo Testamento é muito claro, foi estabelecido pelo próprio Senhor uma liderança. Então, a gente precisa de lideranças sadias. Precisamos de lideranças que tenham conhecimento bíblico para poder refutar a mentira. Para poder refutar a mentira que vai entrar sorrateiramente, até mesmo dentro das portas, até mesmo dentro das igrejas. Então, onde que a gente se encaixa em tudo isso? Nós não competimos com seminários convencionais. Nós não nos identificamos como um seminário. Perfeito. Mas nós nos identificamos como uma organização que veio para prover uma carência. Há uma necessidade e nós estamos trazendo uma solução. E qual é essa solução? É o estabelecimento de centros de treinamentos locais. É trazer de volta para a igreja local a responsabilidade de preparar os seus próximos líderes. Coisas que por muitos anos, até historicamente falando, a igreja foi deixando isso por conta dos seminários. Isentando disso e deixando lá. Exato. Não, você vem para a igreja local, mas quem vai te preparar é o seminário A, B ou C. Sim.
Isso antigamente era feito dentro da própria dentro da igreja. própria igreja. Você não vai ver em lugar nenhum no contexto do Novo Testamento o primeiro seminário teológico batista de Roma. Não existia isso. Quem que treinou os seus líderes? As igrejas própria locais. Então, assim, a gente está hoje estabelecendo centros de treinamento ao redor do mundo. Está aqui o nosso primeiro aluno, né? O primeiro centro. O cobaia. Cobaia, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós já estamos em 24 países. 24 países, pastor. 24 países, aproximadamente 7 ou 8 idiomas, quase 3 mil pessoas sendo treinadas neste momento, Que bênção. mais de 50 igrejas plantadas, que a gente sabe, Sim. né? Porque tem igrejas que nasceram e vocês não sabem. E outra, até esses números, eu não sou uma pessoa de números, eu não Sim. ligo muito para números, mas infelizmente a gente tem que ser um pouco pragmático. Para algumas vezes, direcionar. né? Exato. Até mesmo porque os números eles mostram até mesmo a questão dos resultados, né? Mas assim, nós estamos falando de liderança, de líderes, pastores e líderes ministeriais sendo treinados, fora o que eles têm multiplicado na vida de outros, né? Então, o que a gente faz? Vamos dizer que há um pastor numa região e esse camarada ele tem, Deus deu para ele a condição dele ter um ensino bíblico, um seminário teológico, um seminário bíblico. Então, ele tem uma boa base, mas o que ele precisa? Ele precisa de alguém caminhar junto com ele. Ele precisa, às vezes, do recurso do material para ensinar, às vezes precisa da estrutura de ensino. A nossa organização, então, vem ao seu lado e concede a ele toda essa estrutura para ele poder estabelecer um centro de treinamento local. Como aconteceu aqui em Pouso Alegre, por exemplo. Né? Alguém próximo de nós disse para mim assim: ali há um pastor, ele tem uma boa formação teológica e ele tem condições de estabelecer um centro de treinamento em Pouso Alegre. Ok. Baseado no relacionamento, né? Esse conhece esse que apontou para mim, eu não conheço ele, conheço um, mas é um falando para o outro, né? Viemos para cá e hoje, né? Hoje mesmo, a gente está fazendo a primeira formatura da primeira turma de Pouso Alegre e a primeira formatura no estado de Minas. Louvado seja Deus. Bênção, né? Então, assim, é uma vitória, né? E através, agora que nós já estamos aqui, eu conheci, então, o pastor Isaías, que é o pastor que está coordenando essa área, esse trabalho aqui em Pouso Alegre. Eu conheci o pastor Carlinhos, conheci o pastor Sérgio, que está com a gente aqui também. Quer dizer, então você vê que o nível de relacionamento já está aumentando. Vai se E aí ampliando. vai se ampliando. E os sonhos começam a crescer, a aumentar, né? Porque aí Deus vai unindo visões, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: Deus está fazendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo e a gente só consegue identificar uma ou duas. É verdade. Mas Deus está fazendo 1 bilhão de coisas. E Deus vai colocando no seu coração e no meu coração desejos que vêm do coração dele e que às vezes quando a gente ao redor da mesa acaba num ambiente relacional trocando as ideias, a gente vai vendo, puxa, Deus já tinha preparado esse momento. Amém. Já mesmo, né? Com A certeza. esposa dele tinha um tio em Pouso Alegre. Primeira turma. Que isso, eu penso que, inclusive, teu tio, na verdade, você fala que é tio da sua esposa, mas quando fica na casa com a esposa, pega o pacotão Pega o todo. Teu tio tinha que estar aqui hoje na formatura, né? Mas tudo bem. Sabe? Pastor, e quem quiser conhecer o leadership, existe uma website? Sim. O nome é um pouco complicado, nós vamos pedir para ficar na... O pessoal vai colocar na hashtag Tá. e na descrição do vídeo Na vai colocar descrição do também. vídeo, coloca o website lá, leadershipoutreach.com. A tradução dessas duas palavras em inglês seria alcance de liderança, ou alcançando a liderança. Perfeito. Né? Porque a ideia é exatamente isso, é fechar essa lacuna que existe, né? De um treinamento de uma boa liderança na palavra de Deus. Né? Então, alcançando os líderes, Leadership Outreach, você pode ir no www.leadershipoutreach.com ou buscar por nós no Facebook. Né? Ali você vai ter algumas fotos, alguns vídeos de alguns centros de treinamento.
Nós temos alguns centros de treinamento espalhados pelo Brasil, né? Perfeito. Uma grande concentração no estado da Bahia. Então, se Legal. você está na Bahia, pode ter certeza que a gente com certeza tem um centro de treinamento pertinho da sua casa. E a gente tem aqui em Pouso Alegre, a gente tem centros de treinamentos também no estado do Amazonas, a gente tem centros de treinamento também em outros estados, enfim. A gente pode... se tiver alguma forma da gente poder caminhar junto com esses líderes, abençoar o povo de Deus, a gente com certeza vai fazer. Se você estiver em Portugal, Cabo Verde, outros países de língua portuguesa, nós também temos centros de treinamento nesses outros países também. Que legal. Pastor, nós aqui sempre fazemos da seguinte forma: os convidados, eles trazem uma lembrança para a gente. Só que hoje nós queremos inverter. Nós queremos retribuir para vocês uma lembrança. Para que quando vocês olhem, vocês lembrem-se, nossa, estivemos na terra do tio da minha esposa. Né? Ele não vai lembrar que eu sou de A família inteira da minha sogra é daqui. Meu Deus! Então vamos fazer o seguinte: ele esteve aonde tudo começou para um dia casar com Olha ele. Olha só que bacana, certo? Olha, pastor, eu tive o privilégio de escrever este livro, Comunicação é Tudo, e Oratória. Se você que se interessou sobre o assunto, se você que se interessou pelo assunto, na descrição do vídeo tem o link onde você pode acessar esse material. Claro, não é PDF, não é o físico, né? Lá vai dar em PDF. Então, pastor, esse daqui é para o senhor lembrar da terra da sua sogra. E aqui, meu querido, para você lembrar da terra da sua cunhada. Amém. Legal. Seja assim, uma leitura agradável para vocês. Depois nos dê o feedback, que essa parte é muito importante também. Ótimo. E você, lembre-se, o seu compromisso com a gente é continuar curtindo, se inscrevendo, deixando o seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer, o YouTube entrega para mais e mais pessoas têm oportunidade de ser abençoado conforme você está tendo. Pastor, deixa uma mensagem final, e aí o senhor vai deixar uma mensagem final, pastor Alexandre, uma mensagem final, e como seu pai está aqui no estúdio com a gente gostaria de convidá-lo para fazer uma oração final. Claro, com certeza. Sabe? Porque eu acredito assim, honra a quem tem honra. Sabe? Tudo isso que vocês contaram é maravilhoso, é fantástico, mas teve Exato. o seu pai que foi aquele que colocou a sementinha. Exato. Sabe? Então eu penso que é interessante, sim, ele estar aqui, as pessoas conhecerem e ele fazer essa oração final. Sem sombra de dúvida. Combinado? Com certeza. Então o senhor pode deixar a sua mensagem aí para quem está nos assistindo, Sim. depois o pastor Alexandre, aí o Martinelli, eu encerro e aí a gente chama o seu pai. Inclusive, a gente pode deixar um número de telefone também. Fique à vontade, pastor. Porque aí o Alexandre pode... eu sei que é difícil entrar em contato por intermédio do website, mas a gente não pode prometer que a gente vai suprir todas as necessidades. Né? Às vezes a gente não tem um centro de treinamento próximo da sua casa, mas se tivermos, com certeza vai ser um prazer nosso poder conectá-lo com quem já está fazendo isso. Ou se não tiver, quem sabe você é um candidato para a gente poder iniciar um centro de treinamento na sua região. Né? Vai depender um pouco do encaixe em algumas das qualificações com relação a isso. Tem um critério para tudo isso, tá? Perfeito. Mas a minha mensagem final para quem está nos assistindo é basicamente invista na sua vida com Deus. Sim. Né? Invista, acima de tudo, no seu relacionamento com Deus. Uma coisa que eu tenho experimentado ultimamente, Deus tem falado muito forte no meu coração ao longo desses últimos anos, é que a gente vive num mundo de informações que não param. Né? Um mundo, as informações elas correm o tempo todo. Está todo mundo falando à nossa volta. Há muito ruídos à nossa volta. Né?
E isso, de uma certa forma, roubou do ser humano aquela habilidade dele poder ouvir a voz do Criador. Sim. E eu acho que é fundamental para nós, servos de Deus, a gente investir nesse tempo de qualidade com o Senhor. Um tempo onde você não apenas vai ler a palavra dele, mas você vai ficar quietinho e falar assim: Deus, fala comigo agora. Porque eu estou aqui lendo a tua palavra, mas eu quero ouvir a tua voz também. O Senhor Jesus disse que o Espírito que Ele nos daria nos guiaria a toda a verdade. E o Espírito de Deus, ele é um Espírito que está vivo, agindo até hoje. E Ele fala com a igreja. Então, gasta um tempo, desenvolve esse relacionamento para você ouvir o que o Pai tem para você. E quando você ouvir, seja rápido para obedecer. Não feche o teu coração, mas seja rápido para obedecer. Porque Deus, ele tem desejo de usar a vida do seu povo para algo grande. Jesus disse, coisas maiores vocês farão no meu nome. Né? Então, assim, a gente precisa estar nessa sintonia e não há prazer maior para um servo de Deus. Quem já experimentou isso vai testificar o que eu vou falar. Não existe nada mais prazeroso nesse mundo do que você saber que naquele momento Deus te usou. Aleluia. Verdade. Não tem nada mais gostoso do que você falar assim, puxa, hoje Deus me usou. Pô, mas você é marionete na mão de Deus? Que assim seja sempre. Que eu possa sempre ser uma marionete na mão desse Deus maravilhoso. Porque eu sei que tudo que ele faz com amor, porque ele é o próprio amor encarnado. Então, que Deus abençoe você, guarda no seu coração, ouve esse podcast muitas vezes, mais de 1.700, e aí desse jeito a gente quebra o recorde. Bom, e aí come a pizza. É isso aí. Pastor Alexandre. Para aquele que estiver assistindo, ouvindo esse podcast, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos tempos, né? É verdade. A gente tem ouvido falar isso por muito tempo, né? Sim. Mas eu acredito que agora nós estamos chegando A última hora. nessa última hora, né? Nessa última colheita. Você líder, você pastor, não desanime do seu ministério, né? Creia no potencial do seu ministério, né? É o momento da igreja avançar, é o momento da igreja realmente sair das quatro paredes, de sermos a igreja, né? De irmos mesmo ao alcance daqueles que estão perdidos, da 100ª ovelha, né? E esse tem sido o maior desafio. A gente tem visto um comodismo muito grande. A minha igreja está boa, chegou num número razoável, os bancos já estão cheios, mas você líder, você pastor, quero falar direto para você, do seu coração. Se tiver um espacinho, coloque mais um banco aí. Coloque mais cadeiras e vai atrás de outras pessoas, porque os campos estão prontos. E o Senhor conta com você, conta comigo, conta com cada um de nós aqui, para fazermos a nossa parte, aquilo que Ele confiou para nós fazermos. É o nosso papel. Ele já nos deixou a cartilha, já nos deixou a palavra, a verdadeira palavra, nos ensinou o modelo de como nós devemos fazer, e agora o que cabe a mim e a você é arregaçarmos as mangas, prepararmos os nossos pés e sairmos para levar a boa semente. E há uma promessa da parte do Senhor que aquele que semeia com lágrimas, ele volta trazendo os feixes com alegria. Então, meu irmão, seja desafiado, cumpra o propósito do qual o Senhor já te chamou para fazer. E que nós sejamos assim, que isso seja um desafio constante na minha vida, na vida do Fernando, na vida do Carlinhos, na vida do nosso amigo aqui também. Esse seja o nosso compromisso de levar o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva, que transforma, que recupera, que pega homens improváveis, como nós, Exatamente. transforma a nossa história, renova as nossas vidas, e é isso. Acredita.
seja qual for a mazela do próximo, seja qual for o pecado, seja qual for o buraco que o outro esteja, não aponte o dedo, mas estenda a mão, levante e pregue o evangelho com amor, porque é tudo isso que o Senhor Jesus mais quer de mim e de você. Esse seria o meu. Deixa o telefone. Meu telefone? Meu telefone é 11, São Paulo, capital, 99876-5043. Alexandre. Martinelli. Eu vou deixar a minha vez, vou chamar aqui o nosso participante agora, que vai compor De honra, né? para a gente trocar aqui de lugar. Para mim vai ser um privilégio fazer essa troca. Né? Vou chamar ele aqui para ele finalizar. Vem aqui, pai. É. Aí, ajeitar ele com cuidado. Lembrando aí que o pai já vai fazer 80, hein? Mês de julho, né, pai? E se você estava curioso de saber se o pai voltou para os caminhos do Senhor, a resposta está. Porque às vezes ficou, tá, mas e o pai? E o pai? O pai está aqui para a honra e glória do Senhor. Irmão, o senhor faz uma oração, por gentileza? Aí eu só peço para o senhor falar bem pertinho aqui do microfone, por favor. Querido Deus, querido Pai, eu agradeço por todo esse momento que eu ainda estou passando, por tudo. Agradeço pelos meus filhos que eu tenho, em cada lugar que eles estão. Eu sei que o Senhor está com eles a todo tempo, está com todos aqueles que buscam a Tua Palavra, falam a Tua Palavra. O Senhor é um Deus amoroso, gosta que a gente peça, fale com o Senhor e peça aquilo que nós necessitamos, aquilo que aprendemos contigo. E eu só tenho que agradecer, Senhor, a Deus. Eu só tenho que te agradecer pela minha família, pela esposa que eu tive e pelos meus filhos que eu tenho e pelos amigos que eu tenho conquistados nesse tempo todo, mesmo não estando eu na igreja. Mas eu tenho no meu trabalho eu falo, e o senhor sabe disso. Então é nesse ponto que eu quero te agradecer. Muito obrigado por o Senhor existir nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que te aceitam como o Criador e Salvador Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 E aqui foi Carlos Gonçalves em mais um podcast. Lembrando, se você não se relaciona, você fica sozinho. E um relacionamento mais importante é com o Pai Celestial. Um beijo no seu coração.